Ora, boa noite, bem-vindos a mais uma Pitada de Sal, esta noite com o Ricardo Calé. Vamos falar um bocadinho sobre o que é ser vereador e candidato à Câmara Municipal de Olhão. Boa noite, Ricardo, como Boa estás? noite, Luís. Antes de mais, obrigado pelo convite. É sempre um gosto receber-te. Diz-me lá, já estás a preparar a tua candidatura e vamos ter muitas novidades ou nem por isso? Nós estamos num momento que é um momento sui generis. Há uma transição e há também um projeto que está a ser colocado em prática. Portanto, houve uma candidatura em 2021 do António Miguel Pina e de toda a sua equipa, que acima de tudo temos a responsabilidade de executar. Temos muitos projetos que estão já lançados, falta mais um ou dois que está em pipeline para iniciar a sua empreitada dentro de poucas semanas, e essa é a nossa primeira responsabilidade. Naturalmente que tendo o PS Olhão decidido qual seria o candidato à Câmara em julho do ano passado, tendencialmente de forma também numa primeira fase inconsciente, mas depois mais profissional numa segunda fase, estamos também a preparar aquilo que acreditamos que é o projeto futuro. Mas, como digo, eu acho que esta nossa grande responsabilidade de executar aquilo para o qual fomos eleitos é ainda superior à expectativa que temos para o futuro. Nunca deixando, lá está, de fazer esta transição com responsabilidade. Olhão tem muitas infraestruturas, tem o Centro de Recolha Animal, tu fizeste parte desse projeto também, que é uma coisa que os outros municípios ainda vão ter que lá chegar, mas tem também investido muito na habitação a custos controlados para tentar minimizar aquilo que tem sido um problema que tem estado muito no dia a dia e ocupa muito e preocupa muitas pessoas. Vamos ter mais, vamos continuar nessa senda. Nós costumamos dizer que nos últimos 10, 15 anos, os executivos, principalmente liderados por António Miguel Pina, tiveram sempre aqui uma grande responsabilidade. São as infraestruturas básicas de normal utilização pública da população. Uma grande requalificação do parque escolar. Hoje em dia orgulhamos de Olhão ter um dos melhores parques escolares de toda a região. Depois, a requalificação das mais de 720 casas de habitação social que a Câmara Municipal tem, um investimento de quase 10 milhões de euros nos últimos anos, que ainda continua para os próximos 2, 3, com o bairro Manuel de Oliveira, conhecido como Panteras Cor-de-Rosa, e o Largo da Feira. Sendo que depois teremos que ir à requalificação das habitações sociais que temos nas freguesias, Chão, Moncarapaz e Fuseta. Mas também fomos percebendo que as orientações nacionais dos governos, quer do Partido Socialista, quer do Partido Social Democrata, começaram, numa fase posterior, a ter alguma dotação orçamental para esta requalificação. Interessante percebermos que, quando o dinheiro começa a existir, já a Olhão vai muito avançado nessas áreas. Portanto, achámos que numa primeira fase era fundamental estas infraestruturas para estes bens fundamentais, como a educação, como a habitação, e depois, sim, agora vamos para uma segunda fase, com um Olhão 3.0, onde começamos a fazer aqui, acima de tudo, um investimento no espaço de utilização pública da comunidade, como jardins e avenidas. Sendo que noutros concelhos vizinhos, muitas vezes fala, as estradas estão arranjadinhas. Olhão optou primeiro por requalificar aquilo que consideramos as infraestruturas essenciais. Olhão tem um passadiço que chega Fara-Tavira, não é? Portanto, consegues fazer ciclovias e todas essas infraestruturas. Tem agora, também está dotado de um conjunto de infraestruturas que permitem a prática desportiva, há vários pavilhões, todos os clubes estão dotados de pavilhões, mas ainda falta mais. Ainda falta mais. Dar só aqui um passo atrás, se me permites, na pergunta que me fizeste há pouco sobre o Centro de Recolha Oficial Animal. É um projeto que já era um projeto antigo, que tinha muitos anos, e nós, neste executivo, tivemos esta grande vantagem de ter colocado o projeto em orçamento municipal, lançado a empreitada e praticamente concluí-la. Digo praticamente concluí-la porque falta apenas a parte do saneamento. E nós, em parceria com a Associação Portuguesa do Ambiente, começámos a tratar na possibilidade de termos ali uma hectare. No entanto, percebemos que esta hectare, dada as suas características e exigências colocadas pela APA, vai para um investimento muito grande. Nós lançámos o concurso da hectare, quase 400 mil euros, e o concurso ficou deserto. E então, por forma a dar resposta imediata, nós vamos optar por uma segunda
hipótese de tratamento de água para que nos próximos 2 meses o centro de recolha oficial, que já está terminado, possa então alojar finalmente os animais e dar assim melhores condições a toda esta grande atividade. Já fazia falta. Já fazia falta e notamos que é uma situação muito sensível. É muito sensível porque nós temos de ter esta responsabilidade pela causa e pela saúde animal, que hoje em dia, felizmente, as pessoas tanto acarinham e tanto cuidam. Tanto que lançámos também um projeto muito giro, muito interessante, que foi um grande desafio, mas nós estamos aqui para ir aos grandes desafios, que foi fazer uma campanha de 100% de esterilização das colónias de felinos. Nós temos já partida a expectativa de ter entre 3.500 a 4.000 felinos um pouco por todo o concelho e queremos até ao final deste ano conseguir fazer a esterilização de todas as colónias. Um projeto nunca antes visto, mas que acreditamos que vai dar aqui um passo seguinte na qualidade do cuidado animal. Sobre as infraestruturas desportivas, durante estes últimos tempos fizemos aqui alguns investimentos que acreditamos que foram importantes para todo o concelho, nomeadamente a requalificação do pavilhão municipal, com o acrescento da nova nave que permite desportos de combate e desportos de ginástica. Ao mesmo tempo, dotámos o estádio José Arcanjo do piso sintético, que permitiu ter ali as camadas jovens, finalmente com melhor qualidade, porque Olhão sempre se distinguiu, há qualquer coisa nestes géneros olhanenses que sempre criaram grandes atletas, e é importante acompanhar essa distinção destes géneros olhanenses com as capacidades de infraestruturas para dotar o parque público desportivo de qualidade. Portanto, essa requalificação do relevado sintético do estádio José Arcanjo foi também um momento É o segundo estádio municipal. Foi quase assim pela felicidade de termos uma boa relação com as equipas diretivas do Sporting Olhanense que nos permitiram que isso acontecesse. E é quase um segundo estádio municipal. Ao mesmo tempo também com a requalificação do piso do pavilhão dos Olhanenses, que tivemos também a felicidade de saber que Olhão vai acolher a final nacional da CNB1 em Olhão, no pavilhão dos Olhanenses. Porquê? Porque temos um piso de excelência para a prática desportiva, nomeadamente de basquete. Portanto, estes são os passos que nos faltavam, porque não se consegue fazer tudo em 4 anos. Mas temos perspectivado algo mais. Temos 2 desportos que estão a crescer bastante, nomeadamente que são os mais conhecidos no concelho, como o basquete e como o futebol, mas também o handball tem criado uma dinâmica muito interessante e por isso temos que aumentar a capacidade de resposta nestas 2 áreas. E o futebol de praia, que o Olhanense é campeão distrital de futebol de praia. Aqui alguém que esteve aqui muito responsável por esse projeto e tanto acompanhou e de facto também por isso estás de parabéns. Tu aqui tinhas que ser a pessoa que estava nesta entrevista como imparcial, porque fazes uma entrevista a vários candidatos um pouco por todo o Algarve. Mas sei que tens também aqui este gosto especial pelo Concelho de Olhão e tens esta responsabilidade e esta vantagem e a felicidade de ter tido esses bons resultados. Por isso também estás aqui de parabéns. Agora faço um bocadinho de entrevistador e, portanto, também parece que passa bem, pelo menos durante estes 2 minutos. E numa futura fase, ela também muito importante e que vai fazer aqui toda a diferença, e que coloquei aqui numa segunda fase, porque tem aqui uma particularidade de estar numa área geográfica que é a freguesia de Peixão, com 2 infraestruturas fundamentais. A pista de atletismo para o Clube Oriental de Peixão. Tivemos a felicidade de ter a Ana Capecinha como porta-estandarte nos Jogos Olímpicos de 2024. Portanto, Olhão levou bem mais alto o nome no atletismo, um pouco por todo o mundo, não apenas pelo país, faz falta, porque vemos todos os dias uma qualidade enorme e um número enorme de atletas a correr por aquelas estradas e por aqueles caminhos que têm que ter aqui qualidade, e isso vai acontecer. E, ao mesmo tempo, também em Peixão, ter o novo espaço que vai acolher eu não quero dizer apenas o espaço para a prática de futebol, porque também teremos outras atividades, como o espaço para o pádel, como o espaço também para o ténis. Temos ali um complexo esportivo que vai dar uma nova face e uma nova dinâmica, sendo inclusive aquilo que nós acreditamos uma referência regional para a prática desportiva, num grande complexo esportivo na zona João de Arém. Estamos praticamente a terminar o plano de pormenor e que trará aqui uma resposta e uma dinâmica à imagem e à necessidade da qualidade dos atletas que temos. Porque, felizmente, temos muitos e bons atletas e o Olhão teria que dar qualidade, teria que acompanhar essa qualidade com estes investimentos. É importante haver infraestruturas para o desenvolvimento dos próprios atletas. Não é? Portanto, ainda há dias tivemos aqui o Paulo Alves e Monchique, que é um concelho mais periférico e mais pequeno, já tem, por exemplo, campos de pádel e tem investido. Nessa infraestrutura que falavas, também vamos ter campos de pádel e campos de treino
e vai permitir potenciar os atletas que hoje temos. Este ano as férias são na Armona. Este ano as férias são na Armona. Este ano, eu como costumo dizer, para um autarca, poucas férias existem na altura do verão, para um autarca em campanha eleitoral, eu já falei com a minha família e de forma muito tranquila percebemos que eventualmente até não há férias. Serão tirados alguns day off para conseguirmos fazer ali umas mini pausas em família, e a Armona, com a qualidade que tem tido e com a excelência que tem tido, naturalmente é sempre um destino a ser escolhido. Tem havido um investimento grande na Armona. Sim. É a nossa pérola. Nós fizemos algo que achávamos que era crucial para conseguir, mais uma vez, dar a segurança que os municípios olhanenses têm, que não acontece noutras Ilhas Barreira. Nomeadamente, as pessoas que têm a sua casa na Armona sabem que, felizmente, conseguem ter aqui, a longo prazo, uma concessão permanente que lhes permite não estar todos os anos com o credo na boca. Mas isso não pode ser apenas feito através de um título, tem que ser feito também com qualidade e com investimento. Por isso mesmo, a Câmara Municipal de Olhão tem um investimento de 5 milhões de euros em saneamento que está a ser feito na Armona, para dotar também aquele espaço de infraestruturas de grande dignidade, para podermos assim, nos próximos anos, vir a reivindicar o alargar deste título. Sim, o próprio investimento vai permitir que o Estado Central aumente a duração do título que temos hoje na Ilha da Armona, e isso também é um fator importante. Temos desenvolvido aquela frente ribeirinha. Aquela frente ribeirinha está hoje a fervilhar com toda aquela animação, com os jardins, e prevê-se mais uma requalificação do Porto de Pesca, para dar lugar a mais lugares de amarração. É para fazer. É para fazer. Acima de tudo, com uma primeira grande responsabilidade. Se me permites só casar aqui dois temas. O desporto e a zona ribeirinha. Não posso dizer tudo, porque naturalmente ainda pode ser cedo demais para desvendarmos todos os véus da campanha, mas vão haver surpresas relativamente ao desporto e a grande ligação à Ria Formosa e ao mar que o Conselho de Olhão dá. Mas lá chegaremos dentro de poucos meses. O alargamento do Porto de Pesca vem aqui com uma primeira e grande responsabilidade, que nós todos os dias, todas as semanas, estamos com os pescadores da pesca artesanal, com os pescadores inclusive da pesca tradicional, mas também da profissional, que reivindicam, e com grande saber e com grande vontade, melhores condições. Quem acompanha os pescadores que todos os dias têm que chegar aos seus barcos sem qualquer condição de segurança, percebe que urge um investimento naquela zona. Também sabemos que os investimentos são de grande monta, são investimentos de muito volume, que muitas vezes nos orçamentos municipais não é possível. Portanto, esta sinergia entre o público e o privado é o que irá permitir que esses investimentos aconteçam. Portanto, à imagem do que aconteceu na frente sul da Ria Formosa, nós teremos também fazer um contrato público-privado, no sentido de que se consiga dar esta qualidade, não apenas para a náutica de recreio, que essa é importante, mas se me permites, a frontalidade é secundária, com a urgência e a necessidade de darmos condições àqueles que da pesca fazem a experiência do Porto de Recreio foi uma boa experiência. A ideia que tenho, o conhecimento que tenho, os pescadores do setor da pesca artesanal e os pescadores que estavam, inclusivamente, no Porto de Recreio inicial, não sentiram, em termos de custo, a transformação, mas sentiram toda a evolução que a infraestrutura teve, a melhoria de condições, e sentem-se. Foi uma dos pedidos que a engenheira Ana Paula Vitorino fez no ato de entrega da concessão, foi que se mantivessem lá os pescadores, e julgo que tenha sido cumprido, porque eles até têm um tarifário de 25 euros, um tarifário igual ao da DOCA Pesca. Portanto, é uma experiência que correu bem, deve ser replicada. Devem ser mantidos dentro do Porto de Pesca e ser-lhes dadas outras condições. Sem dúvida alguma. E também é interessante porque Olhão tem uma população, os olhenses, nós falamos todos muito uns com os outros, e estas boas práticas vão naturalmente sendo faladas entre eles, e eles depois começam-nos a exigir, e bem. No ano passado tivemos aqui a descentralização de competências também nesta zona de frente de mar, que até há um ano a Câmara Municipal não tinha jurisdição sobre aquela área, e a partir do momento que foi público começámos a ter essa jurisdição, os pescadores começaram a fazer alguma pressão saudável sobre nós, os autarcas, desta necessidade. Fizeram ali, façam também aqui, que nós também queremos, nós também precisamos. E com condições, enquanto que na Zona Sul os pontões eventualmente podiam estar mais ou menos degradados, mas eventualmente basculavam de acordo com o pré ou baixa mar,
Ali, na DOCA, isso não acontece. Na DOCA é um verdadeiro perigo que acontece ali todos os dias. E nós temos que dar condições de segurança. Já falámos que foi dada uma prioridade à requalificação das infraestruturas e aos espaços das escolas e que agora estará à altura da variante. Está mesmo a acontecer, vai mesmo acontecer e achas que é essencial, que é estruturante essa variante? A variante a Olhão é fundamental porque o que acontece hoje na Avenida Dom João VI, é a Avenida Dom João VI, embora ainda seja a alternativa à 125, a única porque é a 125, é uma verdadeira avenida. Nós ali fizemos a requalificação da escola do futebol no investimento de 2 milhões de euros e todos os dias passam ali crianças para norte e para sul da 125, ou passam a pé sozinhos, ou passam com os seus pais, e aquilo não pode ser a alternativa que passa à cidade. Ao mesmo tempo, temos ali infraestruturas públicas importantes, como o acesso ao próprio centro de saúde, temos ali o shopping, temos escolas a norte e a sul, e há muita gente ali a passar. Aquilo não poderia ser nunca o principal ponto de atravessamento do Concelho de Olhão. Portanto, esta variante vai permitir que todo esse grande fluxo aconteça e nós possamos tratar a Dom João VI como uma verdadeira avenida. E que a cidade se desenvolva até à variante. E que a cidade se desenvolva até à variante, porque Olhão sempre olhou para a habitação com uma grande responsabilidade. Quando se começaram a perceber que existiam planos dedicados à habitação pública, tanto através do modelo de custos controlados como através do modelo de primeiro direito, nós, Olhão, já tínhamos feito os 54 fogos a custos controlados sem qualquer tipo de apoio do Estado, que foram entregues agora há bem poucos meses e vimos o sorriso naquelas 54 famílias poderem ter a sua casa. Não se finge. Não se finge. Nós podemos dar a uma população jovem que quer sair da casa dos pais, que até não são pessoas que dependem de qualquer tipo de apoio social, mas que o seu agregado familiar jovem leva para casa entre 2.000 e 2.200, 2.300 euros e não conseguiram morar casa no mercado habitacional e de repente perceberem que por construção da Câmara Municipal de grande qualidade e dignidade, os apartamentos estão giríssimos, integrados numa zona importante da cidade, não são colocados nas suas periferias. Adquirem T2 a 100 mil euros ou T3 a 110, 115, isto é a verdadeira aposta na habitação pública. E fizemos, lá está, mais uma vez, antes do Estado ou dos próprios programas do PRR olharem para isto que como... o autarca, as autarquias, se substituem demasiadas vezes ao Governo Central? Eventualmente fazemos-lo de forma mais eficaz. Conseguimos fazer de forma mais personificada nas necessidades de cada concelho. Nós distamos apenas 10 km de Faro e apenas 20 km de Tavira. O Governo, quando olha para o território, não consegue perceber, eles estão ali a 10 km de um lado e 20 do outro, aquilo há de ser tudo mais ou menos igual. Não é. Tavira é totalmente distinto de Olhão e Olhão é totalmente distinto de Faro. No último programa tivemos aqui o Francisco Amaral, que nos falou de uma série, um conjunto de programas que desenvolveu, um dos quais tu também participaste, ainda que noutro registro, digamos assim, que foi das cirurgias oculares. Isso é gratificante do lado de do lado em que tu estavas, mas é muito mais do lado do autarca. Esse tipo de projetos, esse tipo de projetos associados à saúde, também vais trazê-los, também vai fazer parte da tua marca? Nós orgulhamos de ter conseguido, quando houve a descentralização de competências na área da saúde, ter conseguido um feito inédito no Algarve. Nós, quando analisámos o programa de investimentos no Algarve, tínhamos apercebido que havia uma dotação orçamental para fazer uma nova unidade em Peixão. E falando com o Presidente da Junta de Peixão e com o Executivo e com a população de Peixão, eles diziam-nos, por amor de Deus, vocês vão fazer uma nova unidade, Peixão não tem capacidade de crescer e sai de aparecer perto do Estádio Municipal. Embora seja freguesia de Peixão, não é no centro de Peixão. Portanto, os fregueses de Peixão vão perder acessibilidade à saúde. Mantenham, por favor, os nossos espaços que aqui temos. Então, percebemos que havia esta dotação orçamental para fazer algo em Peixão, apenas de 400 mil euros, e tentámos negociar. Negociar a que ponto e a que nível? Motivámos médicos, enfermeiros e auxiliares a fazer uma nova unidade de saúde familiar se lhes dessemos condições. Estes médicos, enfermeiros e auxiliares disseram-nos que sim. Se vocês criarem-nos condições, porque o centro de saúde já não tem espaço para crescer, nós formalizamos uma nova unidade de saúde familiar. Com esta informação,
fomos ao Ministério da Saúde, na altura o Ministro Manuel Pizarro, dissemos, se nos derem aqui uma verba, se aumentarem de 4 milhões para 2 milhões e 400 ou 2 milhões e 500, nós conseguimos fazer um novo edifício e temos uma nova USF. E assim, com esta aproximação local, não nos substituímos ao Estado Central, mas conseguimos conhecer muito bem o território. Juntámos as duas sinergias e Olhão hoje orgulha-se a dizer que tem médico e família para todos. Uma nova USF dá resposta a 10 mil utentes. Portanto, e nós tínhamos apenas 7 mil em lista de espera. Portanto, neste momento, Olhão consegue orgulhar-se de dizer que não há nenhum olhense sem médico de família. E para engraçado, por curiosidade apenas, e fica aqui a título de detalhe, como nós tínhamos 7 mil utentes sem médico de família e uma nova USF dá resposta a 10 mil, estamos neste momento a dar resposta aos 500 da Colatra. Portanto, já fazemos o apoio à nossa comunidade e àquela que tão próxima estamos, que são os utentes da Colatra. Falavas há pouco da cobertura de saúde. Também tens essa cobertura a nível de pré-escolar. Nós tivemos aqui o Hélder que nos falou sobre as necessidades das creches e de pré-escolar que existem noutros concelhos, nomeadamente no Concelho de Lolé. Olhão tem uma boa cobertura de pré-escolar. Eu fui acompanhando ao longo dos últimos anos, mesmo não estando no Executivo, agora tenho entrado apenas aqui há 3 anos e meio, mas sempre me orgulhei destes argumentos. Olhão sempre esteve visionário, sempre foi visionário na área de educação. Começamos a oferecer os manuais escolares e depois percebeu-se que o Governo replicou esta medida. Começámos a oferecer os tablets e a apostar na digitalização e percebemos também muito por força do Covid que o Governo replicou esta medida. Começamos a dar creche gratuita aos nossos jovens municípios e percebemos que depois o Governo replicou esta medida. Portanto, felizmente, Olhão tem feito aqui, muitas vezes, de diapasão destas importantes medidas estruturantes na área de educação. E no pré-escolar também o fazemos. O nosso objetivo é, e pelos nossos estudos, faltam-nos aqui eventualmente 12 a 16 salas para conseguirmos fechar totalmente a resposta pública no pré-escolar e o que prevemos é que nos próximos 4 anos consigamos dar esta boa nota a toda a comunidade olhanense que todo o pré-escolar em Olhão será de acesso público gratuito. E não podemos ter qualquer tipo de dúvida que há 3 grandes investimentos que uma família faz no seu dia-a-dia. É o investimento na habitação, é como educar os seus filhos e como cuidar dos mais velhos dos seus pais. Portanto, nós achamos que nestas 3 frentes temos de ter 3 importantes respostas. Na habitação, no cuidar dos filhos e no cuidar dos avós. Porque isto são os grandes custos das famílias. As famílias têm grandes custos com a habitação, grandes custos com as creches e depois, numa fase mais adiantada, grandes custos com o cuidado digno daqueles que são os nossos avós. Já temos CPCJs, se calhar faz falta uma comissão de proteção sénior. Boa ideia, vou tirar esse apontamento. Pode ser uma boa ideia para a campanha. Esta parte tem encurtado a entrevista, senão replica-se por todos os conselhos. Não, mas é importante haver essa proteção. Mas há este acompanhamento, ok? Não há uma CPCJ, mas há um acompanhamento constante. Inclusive, também posso deixar aqui levantar um bocadinho o véu, vamos nos próximos meses finalizar um projeto que já tínhamos muito bem preparado, que é o acompanhamento dos idosos que estão sós nas suas habitações. E que nada tem a ver com questões sociais. Podem ser muitas vezes pessoas que estão muito bem do seu aspecto financeiro e familiar. Têm muito bem organizada a sua vida financeira, vivem sozinhos. E vivem sozinhos que podem muitas vezes ter um familiar que os contacta 2, 3 vezes por semana. E isso não é suficiente. Portanto, nós estamos a utilizar a tecnologia ao serviço deste acompanhamento, através da nossa Polícia Municipal e de um concurso e de um investimento que fizemos na tecnologia para que estes idosos que vivem sozinhos possam se sentir acompanhados. E à distância de um clique, se houver um pequeno incidente, algum azar, a resposta é muito mais célere. E muitas vezes nestas idades, a resposta levar 30 minutos ou levar 12 horas faz toda a diferença. Faz muita diferença. Nós tivemos aqui já colegas, autarcas, que nos falaram também sobre a solidão e sobre as pessoas que vivem isoladas nos montes e Olhão não tem essa realidade. Não tem montes, mas tem a zona histórica. Tem a zona histórica. É igual. Pode não ser distante física, na distância física, mas nas grandes zonas da Barreta, do Levante, toda aquela baixa entre a 18 de junho e Almirante Reis, toda a zona sul da linha de caminho de ferro até sul. Aliás, mesmo a norte de Machal Carmona, etc., temos muitas moradias unifamiliares ou até apartamentos onde os idosos vivem sozinhos.
Muitos estão à vontade para, junto das freguesias e das universidades séniores, terem o seu grupo de amigos e de companheirismo que vão perguntando uns pelos outros, mas há outros que não têm essa vontade, que não querem decisões próprias e nós temos que os acompanhar. É importante a escala da freguesia. É importante a escala da freguesia. Entendi. Assim como nós replicámos há pouco a escala governativa para a escala autárquica, também entre a autarquia e freguesias. Com a transferência de competências, a Câmara Municipal passou para algumas freguesias, para algumas juntas de freguesia, os jardins e outras competências. Achas que faz sentido também transferir para as freguesias o apoio a essa proteção social? Já acontece. Nós há bem pouco tempo tivemos aqui também, num outro aspecto, a Ministra do Ambiente, que foi ao Olhão, inaugurar o Espaço Energia da Junta de Freguesia de Quelves. Porque isto aqui também é qualidade e dignidade. Portanto, nós termos um lar, que é um lar que está melhor isolado e que assim, por isso, mais refrigerado no verão e mais condicionado no inverno, permite dar uma grande qualidade de vida, que depois, muitas vezes, replica em melhor saúde e melhor qualidade de vida. Só que as pessoas, muitas vezes, não têm a noção, nem sabem quais são os apoios que estão ali disponíveis para melhorarem a qualidade térmica da sua casa. E foi muito interessante que, a nível nacional, houve poucos espaços de energia que foram criados e a freguesia de Quelves foi uma das que fez. O presidente Bruno Alves investiu muito e foi feliz contemplado por uma inauguração oficial. Podia ter acontecido no Minho ou em Trás-os-Montes, aconteceu no Algarve, aqui em Olhão. Bairros digitais. Bairros comerciais digitais foi um dos projetos que, no início, mal cheguei ao Executivo, mais puxaram por mim. Mais puxaram por mim porque nós, quando nos metemos em algo, metemos com muita gana, metemos de cabeça. E então, quando vamos, é para ganhar. E fomos um dos felizes contemplados, com a dotação orçamental total, nomeadamente 1 milhão de euros, para fazer esta digitalização do comércio tradicional. E foi interessantíssimo, como percebemos, que o comércio tradicional estava muito esperto para este tipo de respostas. Nós temos um ex-libris da cidade, que é um dos mercados de referência conhecido em todo o país, inclusive internacionalmente, que são os mercados municipais de Olhão, e que existem ali muitos desafios. E os comerciantes, e bem, felizmente, puxam muito por nós. Todos os dias que nós lá vamos, querem mais alternativas, mais respostas e mais apoio. Mas tem que nos ajudar ou não? Nós estamos a ajudar a vocês, porque vocês nos ajudarem a nós. Porque o mercado municipal é fundamental para o desenvolvimento da cidade. É uma âncora de desenvolvimento da cidade. E então foi interessante percebermos como esta digitalização do comércio vai dar então uma segunda vida ao mercado, com respostas que hoje em dia nós utilizamos no nosso dia-a-dia, nas grandes superfícies, mas que acreditávamos que nos mercados poderiam não acontecer. Uma venda online, uma utilização, por exemplo, de cacifros refrigerados. Tenho aqui médicos amigos que trabalham no Hospital de Faro e dizem: eu adoro ir aos mercados, gosto de comprar as verduras nos mercados. Os mercados fecham à 1, 2, não consigo. Hoje em dia, daqui a 2 meses, vamos ter cacifros refrigerados, onde este meu médico amigo faz as suas compras, recebe um SMS a dizer que no cacifre 12 vai estar o seu quilo de frutas e X de... E vamos poder possibilitar este acesso de outra forma não existia. Ao mesmo tempo, os comerciantes falam muitas vezes no lugar de estacionamento. E nós temos a Baixa, vai estar toda ela digitalizada. Ou seja, em vez de alguém que procura a Baixa da cidade para estacionar, andar à volta à procura de estacionamento, nós vamos ter na ponta dos dedos onde é que estão os estacionamentos disponíveis. Desde o momento que entramos ou na Avenida da República, ou no 16 de junho, ou no 5 de outubro, sabemos exatamente quais são os lugares disponíveis. Ao segundo. Eu não tenho que andar à volta da cidade à procura de lugar, eu sei que o lugar onde existe o maior número de estacionamentos disponíveis é ali, e vou diretamente. Com todas as responsabilidades, inclusive ambientais, que isto acarreta, porque estamos a falar aqui menor fluxo de tráfego na procura do seu lugar. Há uma corrente que diz que quanto mais condições tu criares aos carros, mais carros vais ter. Quanto mais condições criares para os peões, mais peões vais ter. Portanto, tu estás a desenvolver tecnologia para facilitar a vida às pessoas. Por vezes, há que facilitar também a vida ao peão. E havia, lembro-me de uma conversa que tivemos há algum tempo, a questão das ciclovias e das ecovias e das trotinetes.
E foi um projeto que começaste a desenvolver. Vamos continuar a ter carregadores, trotinetes e essa transição tecnológica e energética? Nós fizemos aqui um grande projeto através da Semana Europeia da Mobilidade, que foi a integração de dois pilares importantes para esta transição energética, a transição suave na mobilidade. Conseguimos neste momento ter cerca de 36 a 38 carregadores elétricos no concelho. Portanto, per capita, somos dos concelhos a sul do Tejo com o maior número de carregadores elétricos. Mais 10 do Olhanense. Mais 10 agora do Olhanense. E, ao mesmo tempo, nós sempre bloqueámos a entrada das empresas de trotinete no concelho, porque achámos que poderia haver ali muita entropia. Mas quando eles vieram falar connosco, nós dissemos, vocês podem vir, porque tínhamos aqui exemplos, eventualmente, de Faro ou de Portimão, que não tinha corrido tão bem, porque as trotinetes aparecem no meio da rua, perdidas e caídas no meio dos carros, e as pessoas muitas vezes tinham ali problemas ou azares quando saíam de casa de manhã. Nós criámos três regras. Vocês só podem ter as trotinetes estacionadas nestes pontos, que são os hubs de estacionamento. Portanto, enquanto que a trotinete não estiver no hub de estacionamento, o utilizador vai estar sempre a ser cobrado no cartão de crédito. Portanto, por isso é que nós não vemos trotinetes perdidas no meio de Olhão. Por outro lado, zonas no riding, ou seja, portanto, na zona dos mercados e na Rua do Comércio, as trotinetes têm GPS e quando chegam à Rua do Comércio ou na zona 5 de Outubro, as trotinetes desligam, o utilizador não consegue andar. E zonas slow riding, ou seja, da Igreja para Sul, as trotinetes podem andar a 25, 30 km/h, passam todas a 15 km/h. Com estas regras, nós conseguimos perceber que a entrada de trotinetes no concelho não foi um problema. Há um outro problema que temos com uma grande dificuldade de regulamentar, mas temos tido mão pesada através da nossa Polícia Municipal, que são as trotinetes particulares. Essas nós não conseguimos utilizar a tecnologia para as bloquear, portanto estamos a fazer duas grandes intervenções. Uma de sensibilização de boas práticas e outra através de grande fiscalização da Polícia Municipal. Mas a mobilidade não é só isso. Se me permites, no acesso a esta grande baixa, que é o nosso ex-libris da cidade, com a Barreta, com o Levante, com a 5 de Outubro, nós temos criado 3 tipos de estacionamentos. Estacionamento de curta duração, que é um estacionamento mais caro para permitir alta rotação. Estacionamento de média duração, aí já temos a 16 de junho, tem avenidas com muito boa mobilidade, é um dos melhores exemplos que nós temos no concelho, onde as pessoas podem estacionar o carro mais longe e aí damos uma melhor possibilidade ao peão de utilizar. E depois, estacionamento de longa duração, onde nós temos atualmente a Belo Olhão, mas que foi vendida. Este verão ainda vamos conseguir utilizar, através de um acordo que percebemos que o promotor está disponível para o fazer, e adquirimos um grande terreno atrás do Continente, atrás do Lidl, onde vamos fazer um parque de longa duração, para depois, através de um shuttle e de uma grande intervenção que vamos fazer naquela avenida, entre o Cavalo Marinho e o McDonald's, uma intervenção de 2.700.000 euros, onde vamos privilegiar, acima de tudo, o acesso pedonal, com uma grande avenida central para a fruição pública de pessoas, de veículos de mobilidade suave. E no jardim? E no jardim que vai ser um ponto de viragem no concelho. Vamos conseguir ver aquele maravilhoso pôr do sol, finalmente com qualidade. Dar-te aqui também nota, e se me permites a abertura, que eu acho que a política tem que ser cada vez mais frontal e mais esclarecida. As apostas na mobilidade, as estratégias para a mobilidade pedonal, muitas vezes são mal vistas numa primeira fase. Só depois de estarem concluídas e de serem utilizadas é que a população diz, ok, faz sentido. Portanto, é sempre muito difícil nós implementarmos, mas depois de implementadas são sempre muito bem valorizadas. Aquele período em que a 5 de Outubro encerra e se torna pedonal foi uma decisão que demorou anos a tomar e hoje em dia ninguém contesta. Os miúdos passeiam e andam ali, e brincam e há outra liberdade para andar. Falavas nesse investimento nessa avenida que vai do ainda 5 de Outubro. Ainda é 5 de Outubro até ao McDonald's. E depois tens lá o jardim, os tais Jardins de Areia, que foi um trabalho que deu muito prazer a realizar e que o José Matos Fernandes é o pai do título dos Jardins de Areia. É importante a Ria Formosa. Tens noção que estão 3.000 pessoas dentro de água todos os dias? É importante, não é fundamental. Eu, quando me apresento como candidato, e quando alguns órgãos de comunicação social regionais me abordaram depois de apresentar a minha candidatura, houve um ponto que eu sempre deixei muito vincado.
Olhão nunca pode perder este título e este orgulho de ser a capital da Ria Formosa. Nós hoje em dia temos-lo como título, agora temos que usá-lo como estratégia. Felizmente o António Miguel Pina sempre foi muito visionário na passagem da marca Olhão, com estes grandes orgulhos que temos de capital, uma das 7 maravilhas da natureza em Portugal, a Ria Formosa é uma delas, com um grande esforço do António Miguel Pina, ao mesmo tempo uma das 7 maravilhas doces do país, o nosso folar. Portanto, eu acho que nós nunca podemos deixar cair esta identidade, porque Olhão sempre conseguiu crescer, mas sempre conseguiu respeitar muito bem aquela que é a sua história e a sua identidade. E quando foi daquela questão das demolições, não precisámos de lá ir. O Caíque estava no meio das pessoas. Não é? Exatamente. Portanto, o Caíque Bom Sucesso andava na Ria e determinou o posicionamento. Mas há, efetivamente, gente que vive dali. Mariscadores, pescadores da pesca artesanal, até marítimo-turísticos. E é importante que a Câmara assuma o seu papel e que faça a regulamentação dessa vivência e crie as regras para uma vivência saudável e construtiva e que mantenha aquela ria como ela existe hoje e que a proteja. Porque não faz sentido chamar alguém de Monchique para vir proteger a Ria Formosa, nem chamar ninguém daqui para ir proteger a floresta a Monchique. É importante que o Ricardo tenha essa apetência. E tu tens. Não, nós também, porque estamos aqui em campanha legislativa, eu tive há pouquíssimos dias com os candidatos a deputados pelo Partido Socialista, que eles em cada concelho fazem um vídeo para demonstrar alguns dos nossos interesses e das nossas bandeiras que nos candidatamos, que se candidatam às legislativas. E eu fiz questão, também com a Jamila, que este nosso vídeo fosse gravado no Parque Natural da Ria Formosa. Sim. Também por isto. E descentralização de competências, como falaste há pouco, as autarquias não se substituem ao Estado, mas são parte importante nas linhas orientadoras que o Estado tem localmente. E um dos desafios que eu lancei nesse vídeo foi isso mesmo. Temos excelentes exemplos do sucesso da descentralização de competências. Por que não também nesta área? E vou-te dar um exemplo muito breve. Nós precisamos para a Fuseta urgentemente que se faça a dragagem do canal. Nós temos 2 frentes de intervenção. Uma frente de intervenção para o turismo, que é colocar areia na ilha para que toda aquela comunidade da Fuseta possa passar um próximo verão com o mínimo de dignidade para ter a sua praia, não é? Porque este turismo de sol e praia também é uma das bases do desenvolvimento regional, mas nunca nos podemos esquecer daquilo que é a nossa agênese, que é a pesca. Nós vamos iniciar agora, a Câmara Municipal de Olhão vai iniciar a intervenção para colocar a areia na praia, para que se consiga ter aqui o verão de 2025, e temos feito todos os esforços para que se faça um trabalho de fundo na dragagem da ria, na dragagem do canal, no desassoreamento de toda aquela zona, inclusive a melhoria de abertura da barra. Porque não há nada pior para uma família que vive da pesca do que o seu familiar sair ao mar e não saber em que condições é que pode vir, porque a própria entrada da barra não tem quaisquer condições de segurança. Já há algum tempo. Portanto, estamos a forçar para que consigamos a DGRM, que é a única entidade que tem capacidade de o fazer, faça esta intervenção de fundo. E acho que vamos ter boas notícias. É bom saber. Estamos a chegar ao fim e costumamos perguntar, ou dar a oportunidade de deixares uma mensagem ali para aquela câmara, para quem nos vê. Agradecer ao Luís e dar-vos parabéns por este projeto de Pitada de Sal. De facto, é um privilégio. Acho que, para mim, como todos os outros candidatos a futuros autarcas, poderem aqui falar um pouco das suas ideias e explicar ao que vimos. Naturalmente que os desafios autárquicos são importantes. O Algarve tem as suas idiosincrasias, desde o Sagres a Vilela de Santo António, desde o litoral ao Barrocal. A mim, como falar um bocadinho de Olhão, o centro do universo, e acredito que conseguiremos, eu, como todos os outros autarcas que aqui apresentaram as suas ideias, trazer o melhor para a sua terra, por todos fazê-lo com grande motivação. Olhão poderá explorar a continuidade de um grande projeto que o Partido Socialista tem feito na sua comunidade, sendo que a motivação que existe para continuar a desenvolver todo o projeto Concelho de Olhão continuará de forma afincada e dedicada. Muito boa noite a todos. Obrigado, Luís. Foi mais uma pitada de sal, espero que tenham gostado e voltamos a ver-nos para a semana. Boa noite.